Esse ano farei 12 anos. Fiz 20 anos de ministério sacerdotal, presbiteral. Esse ano farei 12 anos que a Arquidiocese de Aracaju me pediu, através do arcebispo Dom José Palmeira Lessa, hoje Dom João José Costa, e através de Dom Henrique Soares da Costa, que era o nosso bispo auxiliar, e por 5 anos foi meu diretor espiritual. Nos primeiros 5 anos, as minhas primeiras agonias, era ele que me socorria, porque as coisas que aconteciam, eu dizia, eu tenho certeza que se eu contar a alguém, vão me chamar de louco, vão pedir que me internem, e a misericórdia de Deus vai sempre nos acompanhando e nos dando a graça. Então, meus irmãos, o maligno, nós temos, vocês já sabem, de cor e salteado, dos 3 nossos grandes inimigos, nós temos 3. O terceiro é o mais perigoso. O primeiro inimigo é o demônio, o segundo inimigo é o mundo, e o terceiro e o mais perigoso é a carne, com as suas concupiscências. Nós não vamos trabalhar, mas tenho certeza que o tempo da quaresma é o tempo propício para isso, porque a liturgia nos propõe nos mortificarmos, fazermos jejum e trabalharmos diretamente os 7 pecados capitais, como nós estamos orando e mortificando nesse tempo de quaresma. E aqui no nosso retiro, hoje mesmo, nós oramos pedindo ao Senhor a libertação da inveja. Ontem nós oramos pedindo ao Senhor que nos proteja das pessoas que têm inveja para conosco. E hoje nós oramos pedindo ao Senhor que nos liberte do nosso veneno. Então os 3 inimigos são estes. E de fato, o demônio é perigoso, mas não tanto. Nós vamos ver um pouquinho hoje. O mundo é perigoso, mas não tanto, porque nós somos o fermento da massa. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas o terceiro, repito, que é a carne. A carne, quando eu digo carne, eu não digo o corpo. Algumas pessoas pensam que o corpo é seu inimigo. Não, o corpo é um dom, é uma graça que o Senhor te deu para amá-lo. Mas o velho homem que está em nós, a carne, com o seu desejo, com a concupiscência dos olhos, etc. Então esse nos combate interiormente. Por quê? É o mais perigoso, porque está dentro de nós e os outros 2 primeiros estão fora de nós. Hoje nós vamos ver o maligno, ele age de maneira extraordinária. Eu já tenho dito em outras pregações, em outras palestras, que as ações extraordinárias do maligno têm por objetivo de criar zombaria da pessoa humana, porque o maligno é muito invejoso da humanidade inteira, que caiu por causa dele em Adão, mas que foi restaurada inteiramente no Filho de Deus. Quando Jesus se encarnou, ele assume a natureza humana. Então o maligno, ele cria sempre possessões demoníacas, são coisas raras. Infestação é quando o ambiente é tocado pelo maligno, ou até mesmo quando tem aqueles ambientes onde ali teve culto satânico, os sacrifícios satânicos. É tanto que algumas casas onde pessoas não conseguem rezar, tem ambientes familiares que as pessoas ali não conseguem rezar, tem que aspergir água benta, porque já o padre da igreja Cassiano, ele nos ensina que um ambiente contaminado, ou que houve algum sacrifício, algum deus pagão, ali afeta a vida espiritual. Porém, a pessoa discernindo, ela se liberta daquele fato e ela segue a sua vida espiritual. Então, o maligno, ele trabalha muito também produzindo obsessão. A possessão demoníaca, ela é rara. A infestação também, ela é rara, mas encontram-se mais casos. A obsessão, ela é mais comum. O demônio faz a pessoa ter muitos pensamentos horríveis. E não estou falando do quadro de pessoas depressivas ou com doenças psiquiátricas. Não, são verdadeiras obsessões, até obsessões de blasfêmia. Pessoas, inclusive, quando vão na missa, vão na igreja, olham para a imagem sagrada de Jesus crucificado, ou olham para a imagem sagrada da Santa Mãe de Deus,
vem aqueles pensamentos impuros, vem aqueles pensamentos blasfêmicos contra a Eucaristia. Você deve expulsar rapidamente isso em nome de nosso Senhor, porque é uma ação extraordinária do maligno para fazer você blasfemar os sacramentos, a Eucaristia e a pessoa de nosso Senhor. Então o demônio age de maneira extraordinária nessas 4 dimensões, como eu já citei. Porém, o demônio tem 3 dimensões ordinárias, que, ao meu aviso, são as mais perigosas. É por isso que hoje de manhã, já na oração do Rosário, nós estávamos pedindo a Deus a graça do dom da sabedoria. Nós precisamos da sabedoria divina. E pedimos a Deus também a graça do dom da oração e do discernimento. A pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que não cultiva a sabedoria, o discernimento e a oração, ela dificilmente vai conseguir perceber a ação do mal nessas ações ordinárias, isto é, comuns, que às vezes passam despercebida. A primeira é a tentação. Tanto que nós oramos, nós dizemos ao Senhor: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Então nós sempre seremos tentados. O Santo Padre, o Papa, é tentado pelo maligno. As irmãs, os irmãos, todos vocês, nós somos tentados pelo maligno, mas nós não cairemos se estivermos unidos ao Senhor em oração e não consentirmos às suas tentações. O simples fato de sermos tentados não significa dizer que nós já estamos no pecado, na maldição. Não. Quando vier a tentação sobre você, você deve manter-se sereno, na presença de Deus, no louvor, na humildade, diante da presença de nosso Senhor. Então, a primeira ação ordinária do maligno é a tentação. A segunda é a inquietação. O maligno tem o costume de inquietar os nossos corações e as nossas mentes. Até mesmo na vida de oração. Tem pessoas que rezam muito, mas elas ficam inquietas. Eu vou dar brechas aqui, depois eu vou dar adendos de como nós nos livrarmos disso. Porque tem algo perigoso que o demônio costuma fazer, que é injetar em nós um medo exagerado dele. Ele sabe que ele é derrotado, que ele foi derrotado no deserto, na cruz, e que ele perdeu na mansão dos mortos, mas ele fica injetando dentro da pessoa inquietação, medo, pavor. Isso são ações ordinárias, mas que você deve curar-se e orar pela sua libertação. A terceira ação do maligno, extremamente perigosa, é a mentira, que é justamente o tema desse dia do nosso retiro espiritual. Porque Moisés, quando estava lá diante do faraó, e o Senhor mandou Moisés usar da vara de Arão para que se tornasse uma cobra, para dizer que era Deus que estava presente. Mas os magos do faraó também fizeram a mesma coisa, para confundir, para mentir. Então, nós já dizíamos hoje pela manhã, e vou repetir, e depois você até pode tomar notas, porque Deus é o único que é o Criador de todas as coisas. A Ele a glória, a reverência pelos séculos infinitos. Deus, o nosso Pai, manda Jesus. E o Pai, em Jesus, nos salva pela sua infinita misericórdia. E o Pai e o Filho mandam o Espírito Santo para que nós tenhamos dentro de nós o desejo da obediência à palavra de Deus, isto é, nos santificando pela vossa graça e pela vossa misericórdia. Então, só Deus, devo repetir e insistir, só Deus cria, só Deus santifica, só Deus redime pelo lenho da cruz. Repito, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor e Ele é o nosso santificador. Isso o demônio não faz. O demônio não cria nada. Eu poderia dizer que o demônio é um papagaio. Ele fica tentando arremedar Deus, imitar Deus, para enganar as pessoas, produzindo mentiras.
Então, na história das religiões, como também na história da humanidade, nós vamos ter vários exemplos de coisas que o maligno vai tentando imitar. Mesmo no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, fala da besta que pretende fazer sinais e milagres no céu para enganar as nações. Então, o demônio é um mentiroso desde a origem. E não só ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Porque ele vai tentando confundir e camuflar a obra de Deus, o projeto de Deus, as ações de Deus. Por exemplo, pessoas que nasceram com uma determinada hipersensibilidade. O demônio, que é astuto, às vezes se aproxima de tais pessoas para tentar capacitá-las para a bruxaria. Porque tais pessoas têm uma espécie de desdobramento do tempo, aí ele percebe que é capacitar ou potencializar a pessoa para que desenvolva bruxaria, feitiço, enganando outras pessoas. Por isso, se você tem aquela sensibilidade mais profunda, não busque nenhuma experiência mediúnica. Não busque fazer nenhum contato com o além. Não busque fazer nenhuma invocação, porque é de uma periculosidade extrema. Porque é tudo que o maligno quer. Mesmo na ingenuidade, mesmo na nossa ingenuidade, ele quer ser invocado e ele quer que nós também atribuamos a ele poder, prodígios e graças. Por exemplo, outro exemplo, o demônio tem o poder de fazer curas físicas. O demônio tem o poder de materializar-se. O demônio tem o poder de produzir engano nas pessoas. Mas tudo o que ele faz, diferentemente de Deus, tudo o que Deus faz, salva, recria, santifica. Tudo o que o demônio faz, ele lá na frente ele vai cobrar de você. É uma espécie de pacto. Por isso que qualquer invocação que se é feita ao maligno, se faz um pacto a ele, porque vai se compactuando com a sua obra, com os seus projetos, com os seus planos. E a obra mais terrível do maligno é fazer com que nós percamos a vida eterna. Algumas pessoas têm o hábito de tomar notas. Eu vou citar 3 palavras que irão nos conduzir nessa nossa formação de agora, para aprendermos a viver na força do Senhor contra os demônios, contra o maligno. A primeira palavra é água. Exatamente isso. Se combate o maligno com água. Mas eu não vou falar já da água benta. Lá no final falarei da água benta. A segunda palavra que nós iremos usar nesta noite é a palavra fuga. Nós temos que aprender a fugir de uma situação terrível que o maligno coloca. E a última palavra são armas. Água, fuga e armas, que o Senhor coloca na igreja, através da palavra de Deus, para nós, pela misericórdia divina, vencermos o maligno. Então a primeira palavra é água. Deus nos salvou com água e das águas das garras do demônio. Porque nas Escrituras, o mar e as águas é sinal da morte, é sinal do desconhecido. Basta ver o dilúvio. Quando o Senhor quis purificar a terra, o Senhor manda o dilúvio. E o dilúvio já é uma prefiguração das águas batismais. A mesma coisa, o Mar Vermelho. Nós estaremos na Noite Santa de Páscoa, na vigília, e nós vamos escutar a narração de como o povo de Deus foi liberto através das águas, quando o povo estava na terra, para entrar na terra prometida, saindo do Egito, passou por água. Então nós vamos perceber que na palavra de Deus, a água simultaneamente, ela é sinal de morte e vida. Isso mesmo, nessa ordem, de morte e vida. A água mata e a água também dá a vida. É o desconhecido. Então o Senhor se utiliza da água para nos libertar das amarras do maligno. Caso você tenha consigo as Sagradas Escrituras,
Tome agora comigo o Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Colossenses. O capítulo 1, o versículo 12, 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. São Paulo diz assim: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Tome essa palavra para você. Porque o retiro quaresmal pretende verdadeiramente, pela força do Espírito Santo, libertar você, sua casa e sua família. Então, fique contente hoje, nessa terça-feira à noite. Fique alegre, porque o Pai, Ele se dignou fazer com que você participasse da herança dos santos na luz, da bênção da vida eterna. E São Paulo continua. Ele diz, o Pai, Ele nos arrancou do poder das trevas. Que palavra maravilhosa. Essa palavra é para a nossa vida. Ele arrancou você do poder das trevas. E nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Percebam, meus amados irmãos, o Senhor não só te arrancou do poder das trevas em Cristo, mas o Senhor introduziu você no reino de seu Filho. É preciso que nós tomemos conhecimento dessa palavra divina para as nossas vidas. Verdadeiramente o Senhor nos libertou e não só. Então o Senhor não é um que me liberta e me deixa solto ou vazio. Não, o Senhor cura o meu interior e me enche do Espírito Santo. O Senhor cura as minhas enfermidades, mas me manda servi-lo. Basta ler as Escrituras no Evangelho. Toda cura que Jesus realizou, as pessoas se levantavam e ficavam servindo ao Senhor. Nos recordemos aqui da sogra de Pedro. O Senhor cura e ela se levanta e imediatamente começa a servir o Senhor. Então nós somos arrancados, nós fomos já arrancados do poder das trevas e fomos introduzidos no reino de Jesus, que é um reino de paz, que é um reino de justiça, que é um reino de luz e de misericórdia. Essa é a passagem bíblica, além da citação do dia de hoje, do nosso livrinho, Rumo à Terra Prometida, do livro do Êxodo. Então nós estamos vendo que o Senhor nos libertou do reino das trevas e nos introduziu no reino de luz, no reino do seu Filho, com água. E a primeira água são as águas batismais. Amados irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma, desde a sua origem, ele existe especificamente para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas adultas ou até mesmo crianças que irão ser regeneradas na noite santa de Páscoa. Por isso que a Quaresma, com o nosso retiro, dividido em 5 semanas, ela é organizada de tal maneira que você vai fazendo um verdadeiro itinerário de vida espiritual e sacramental até chegar na vigília de Páscoa, onde os catecúmenos, que são aqueles que já estão foram evangelizados, entraram no catecumenato para receber o ensinamento da doutrina dos apóstolos, isto é, o credo, e que nesses domingos de Quaresma serão exorcizados nesse tempo de purificação, e na noite santa de Páscoa eles serão iluminados, exatamente com essas palavras. Então nós fomos evangelizados, nós fomos catequizados e fomos purificados pela igreja, e no batismo nós somos iluminados pela sua graça. Então, o primeiro domingo de Quaresma, o que é que nós vimos? A tentação de Jesus no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para que no Espírito Santo Jesus vencesse o maligno. E lá nós aprendemos como viver enfrentando as tentações. Domingo próximo, nós iremos ver Jesus no Monte Tabor.
isto é, transfigurado em glória. Então essas 2 primeiras semanas já dão a nós a noção de como pela graça de Deus, conseguirmos nos convertermos para o Senhor, enfrentando as tentações e nos transformando em novas criaturas. Depois vem aquelas 3 últimas semanas belíssimas, onde 3 evangelhos irão nos conduzir. O primeiro evangelho é o evangelho da Samaritana, a água que dá a vida. O segundo evangelho é a cura do cego de nascença, o dom da fé. O terceiro evangelho é a ressurreição de Lázaro. Essas 3 semanas são chamadas de sacramentais, para que na noite santa de Páscoa, tanto as pessoas que serão batizadas serão regeneradas, mas nós que recebemos as cinzas sobre a cabeça, nos tornando penitentes, nós renovaremos o nosso batismo, a nossa crisma e a nossa Eucaristia. Aqui nós devemos fazer atenção. A liturgia da igreja não são rituais de cenários teatrais, não. A liturgia da igreja faz com que aconteça exatamente o que nós estamos celebrando. Então, o Senhor nos libertou do reino das trevas com água para a remissão dos nossos pecados. Exatamente isso que eu estou dizendo, meu querido irmão. Você foi redimido ou recriado pelo poder de Jesus. Você que é batizado já não tem mais o pecado original. No dia do nosso batismo, os nossos pecados pessoais foram todos cancelados. No dia do nosso batismo, as penas dos nossos pecados também foram canceladas. E o seu coração já pode se encher de louvor e de glória, porque verdadeiramente o Senhor tirou você do Egito e fez você caminhar pelo deserto para entrar na terra prometida. Mas vencendo quem? O maligno. O mistério pascal existe para enfrentar o maligno. Por exemplo, se alguém negar na igreja a existência do demônio, a existência da pecaminosidade que ele produziu e de seu reino de trevas, ao mesmo tempo vai negar a existência do mistério pascal. Porque Jesus veio a este mundo exatamente para trazer para nós a dignidade humana. Ele veio por nós e para a nossa salvação. E também, através das águas batismais, o Senhor nos deu o novo nascimento no Espírito Santo. Preciso insistir sobre isso, porque quando nós não tomamos consciência de quem nós somos, facilmente nós nos tornamos alvos do maligno. Você já é uma nova criatura. Você já é filho de Deus. Você já participa da natureza divina. Você já é membro do corpo de Cristo. Você já é co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo é seu. O Pai te deu. E não só, você é templo do Espírito Santo. Porque, amados irmãos e irmãs, eu preciso insistir sobre isso. Porque quando o demônio nos ataca, nós não percebemos, o demônio se utiliza das coisas que nós não sabemos, por ignorância, acerca da palavra de Deus, acerca da doutrina da igreja, para nos atacar. Eu já contei a vocês esse fato e vou repetir. Na possessão demoníaca, durante o exorcismo, por diversas vezes, o demônio diz: eu vou te matar. Diz ao exorcista. Porque ele tem um ódio terrível da humanidade, um ódio terrível da igreja, dos sacerdotes e do exorcista. Eu vou te matar. E eu confesso para você que nas primeiras vezes que eu ouvi isto, logo no início, eu me assustava. Eu ficava à noite meio preocupado com isso, até mesmo muito atento sobre a minha segurança pessoal. E devemos ter atenção sempre. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Ele queria saber se realmente eu sabia do que a graça batismal fez na minha vida. A graça batismal na minha e na sua vida já nos sepultou. Diz São Paulo, quem foi batizado foi sepultado com Cristo. Isto é, eu já morri para a vida velha.
Você já morreu para a vida velha. Portanto, o demônio não pode tocar você mais, a não ser que você permita, porque você já morreu e é uma nova criatura. Aí quando foi no exorcismo seguinte, que o demônio disse, eu vou te matar, eu disse isso a ele, você não tem condição mais de me matar, porque eu já morri para o homem velho e sou uma nova criatura, e em Cristo eu venci a segunda morte, que é a morte eterna. Então você precisa de autoridade espiritual. Autoridade espiritual que o Senhor dá através dos sinais. Então, a primeira água com a qual o Senhor nos salvou, através dela matando o homem velho e dando-nos o reino de luz, são as águas batismais. A segunda, o segundo tipo de água, ela existe na confissão sacramental. Não sei se vocês sabem, o sacramento da confissão é o sacramento irmão do sacramento do batismo. É chamada a penitência, é a irmã do batismo. Enquanto no batismo tem água e nos purifica inteiramente, e tudo que nós recebemos no batismo é puro dom gratuito de Deus, na confissão também tem água, mas além do dom gratuito de Deus, que é a misericórdia, precisa das lágrimas do nosso arrependimento. Exatamente isso. Então, a pessoa que ama Deus e ela nunca provou a dor da contrição, que é uma dor, de derramar lágrimas diante do Senhor, e não estou falando só propriamente o chorar em si, mas no fato de arrepender-se, a pessoa ela não vai conseguir fazer um processo de conversão. Então, nas primeiras águas, as batismais, nós fomos introduzidos no reino de luz. Nas segundas águas, as águas das lágrimas, nós entramos num processo de arrependimento, de cura e libertação. Então, primeira palavra é esta, água. O Senhor nos liberta com as águas e das águas. A segunda palavra é fuga. Nós devemos fugir do temor exagerado do demônio. Esse conselho quem dá é a Santa Madre Teresa de Ávila. Não é um ensinamento meu. Ela, quando vai dando os ensinamentos e falando das grandes experiências que ela teve com o maligno, ela, depois de tanto sofrimento, descobriu que não só nós devemos fugir do maligno, porque a pessoa prudente foge do maligno, mas refugiar-se no Senhor, não só isso, mas fugir do temor exagerado do demônio. Exatamente isso que eu estou dizendo. Por que nós devemos fugir? Tem pessoas que têm um medo terrível do maligno. Tudo o que acontece foi o demônio. Tudo o que acontece de ruim é o maligno. A pessoa cai num outro extremo. Ou a pessoa nega definitivamente a existência do demônio, ou a pessoa sabe que ele existe, mas não tem influência nenhuma, nem na tentação, nem na inquietação e nem na mentira. E no fundo, a pessoa é presa do maligno. Já dizia o Santo Padre, o Papa Paulo VI, a pessoa que é enganada pelo maligno, foi a grande tentação que o demônio fez, fazer com que nós percamos a fé na existência do maligno e ele produz as suas mentiras. Então, fugir do temor exagerado do demônio. Por quê? Porque ele tem deficiências. Ele é criatura. Ele não é Deus. E uma das suas grandes deficiências é que o demônio não é sábio. Ele é somente inteligente. Ele é mais poderoso do que você, do que eu. Nós nos refugiamos no Senhor, fugimos do maligno, mas ao mesmo tempo fugimos do temor exagerado dele, porque ele tem suas deficiências. Então, a sabedoria é um dom do Espírito Santo e você recebeu na crisma. Você tem o conselho, fortaleza, sabedoria, entendimento, temor de Deus. No dia da sua crisma, no dia que você foi ungido de Espírito Santo, você recebeu o dom da sabedoria. O maligno não tem a sabedoria.
Ele é somente inteligente. Por isso você tem que viver à luz da palavra de Deus, à luz da sabedoria divina. Uma outra coisa, o demônio tem ignorâncias no mundo sobrenatural da vida divina em nós. Que coisa extraordinária. A gente pensa que porque o demônio estava no céu, ele perdeu, ele foi expulso como um raio, ele foi precipitado, mas ele é ignorante do mundo sobrenatural espiritual divino. O demônio não sabe dos dons que você tem, o demônio não sabe das unções que você tem, o demônio não sabe da autoridade espiritual que você tem. Mas aí se ele percebe que você não as conhece, daí se ele percebe que você não usa da sua autoridade espiritual, ele vai derrubar você, porque ele é astuto. Mas quando você começa a ter o conhecimento que ele tem ignorância nas virtudes, pois ele não tem nenhuma, ele tem ignorância nos dons sobrenaturais, ele tem ignorância nos carismas, ele tem ignorância na unção. Por exemplo, o demônio tem pavor da Santíssima Eucaristia. O demônio tem pavor da Santa Missa. O demônio tem pavor da humildade. O demônio tem pavor do louvor. O demônio tem pavor da ação de graças, porque tudo isso é feito no âmbito sobrenatural, isto é, no âmbito da vida divina em nós. E quando a nossa vida humana, no nosso cotidiano, é feito com ações sobrenaturais, por exemplo, uma coisa bem simples, que todos nós fazemos pela manhã, quando a gente acorda, o que é que a gente faz? A gente oferece as nossas obras ao Senhor. Depois a gente faz um ato de fé, de esperança e de caridade. A partir daquele momento, o demônio está completamente bloqueado na sua vida. E você está blindado pela graça do Espírito Santo. Porque tudo que você fizer durante o dia, porque você ofereceu a Jesus, porque você ofereceu suas obras, seus sacrifícios, seus pensamentos, o demônio não se aproxima, porque ele não tem nada com o mundo divino, nada com a graça de Deus. E depois o maligno, ele é impotente, isso é extraordinário, para penetrar as faculdades da nossa alma. A possessão demoníaca, ela se dá no corpo, não na alma. A única coisa que penetra a alma é o pecado. Por isso que é mais poderoso a confissão do que um exorcismo em si. O exorcismo é extraordinário, você vê o demônio manifestado, ele falando, mas quando nós dobramos o nosso joelho no confessionário, o Senhor arranca toda a maldade e todo o mal da nossa alma, do nosso coração. Por isso que o maligno não pode penetrar, não consegue penetrar as faculdades da nossa alma. Ele não penetra a sua inteligência, ele pode enfraquecê-la. Ele não penetra a sua vontade, ele não penetra a sua memória, só se você permitir. Por isso que o demônio, ele também, já dizíamos hoje pela manhã, ele é condenado, portanto, ele só tem vitórias temporárias. O demônio não tem vitórias permanentes, isso é mentira. Então o demônio entrou na minha casa, entrou na minha família, roubou o meu filho, roubou a minha filha, roubou a minha saúde, roubou a minha vida profissional. Tudo isso é provisório. Ele entrou porque alguém permitiu, mas você hoje vai tomar a autoridade da sua casa, da sua vida, e vai recuperar a unção que o Senhor te deu no seu batismo, a unção que o Senhor te deu na sua crisma, a unção que o Senhor te deu na Eucaristia e em todas as Eucaristias que você celebra, participa e vive. Ele é condenado. Ele foi condenado por Jesus no deserto, como nós já citamos. E por último, então, nós já vimos as águas, vimos agora a fuga, fugir de um temor exagerado do maligno, e nós vamos ver as armas. Quais armas nós devemos usar no nosso cotidiano, na nossa vida espiritual, contra as tentações do maligno, contra o próprio maligno? Quero elencar 3 armas. A primeira, a água benta. Falamos da água batismal, falamos da água das lágrimas na confissão, como é importante confessar-se e arrepender-se. E falo da água benta. Você deve ter sempre consigo, na sua casa,
um vasinho com água benta. Qualquer sacerdote vai dar água benta, vai dar a bênção sobre uma garrafinha com água, para você tê-la consigo. E quando eu devo usar, padre? Especialmente aos domingos, que é o dia da Páscoa do Senhor, rezando o quê? O credo, o Pai Nosso e uma Ave Maria. Não existe uma oração mágica, não existe uma oração um tanto, digamos assim, esotérica. Não, a oração, quando ela é feita na fé e no poder da graça que Deus dá aos sacramentais, tem poder de trazer saúde para o corpo, saúde para a alma e afastar os ataques malignos. O demônio tem pavor terrível da água benta durante o exorcismo. Uma vez ele disse para mim: por que você não vem sem essa água? Por que você não vem sozinho? Por que usa essa água? Só que ele estava já no chão, prostrado, por causa da aspersão de água benta. E o demônio sabe. Geralmente, às vezes, nas triagens, quando nós estamos acompanhando pessoas, e quando nós não sabemos exatamente, porque nós podemos perceber as manifestações extraordinárias do maligno, como a possessão, bem lá na frente, por um processo de discernimento com a igreja. Mas logo de início, quando a pessoa vem, e nós não temos a certeza ainda se é ou não uma questão de obra maligna. Uma vez nós fizemos isso, eu ofereci à pessoa um copo com água para beber normalmente. Vi que a pessoa estava cansada e ofereci um copo com água e entreguei. Na hora que eu fui entregando à pessoa, aquela água já estava benta, a pessoa que ia receber recuou a mão e disse: você acha que você me engana com essa água benta? Daquele momento você já percebe que tem uma outra criatura ali. Então você precisa ter água benta na sua vida. A segunda grande arma, todas elas conhecidas, é a arma da oração. Isso mesmo. Devo insistir, você orar todos os dias. Mas atenção aqui, não só orar para se proteger, não só orar para suplicar graças e bênçãos, mas orar na beleza divina. Orar bendizendo, louvando, adorando Deus. Por isso que quando nós estamos na igreja, estamos para glorificá-lo, mas também estamos para receber a sua santidade e a sua glória. E a última arma poderosa, o jejum. Porque o jejum vai curar aquelas filhas do egoísmo ou do amor de si, por si mesmo, que destruiu a humanidade no velho Adão. O jejum cura a gula espiritual, o jejum cura a vaidade e o jejum cura o orgulho. Por isso, queridos irmãos, que essa quaresma seja cheia, transbordante da graça divina, pois nós somos em Cristo Jesus, pela força divina, vencedores de todo o mal e do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.